Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos fazer contagens condicionais com uma, duas, quantas condições forem, somente para células visíveis, que é o que a gente não tem no subtotal, tá? Então, função subtotal, função agregar, ela não tem a contagem condicional, que é tão importante. Nós temos também outro vídeo com soma condicional, também nas mesmas condições com o subtotal. Então, eu vou deixar até no link também, se for a tua necessidade, tá? Nós temos também, vou deixar aqui para você o link, perfeito? E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda demais, deixe também seu comentário, isso também nos ajuda a movimentar o canal. E se você é novo nesse canal, te convido também a conhecer, se gostar, se inscreva no canal. Nós temos nossos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. Então todo terça e todo sábado é garantido, temos novas aulas, perfeito? Então é isso, vamos lá? Então nós vamos mostrar aqui duas soluções, uma com fórmula e outra com coluna auxiliar, onde nós iremos fazer então uma contagem condicional, utilizando também o subtotal, onde a gente vai então filtrar as linhas aqui embaixo, né, ou filtrar também com slicer, tá? E aqui a gente vai poder então ter esses subtotais por roupas infantis da região norte, roupas adultas da região norte, da região sul, leste, oeste. Então, com esses dois filtros que nós iremos fazer por empresa e também por região, e de acordo com o que for filtrado aqui embaixo, por exemplo, qual ano, qual mês. Então você pode aplicar vários filtros, ele vai vir aqui, vai resumir esses dados para você automaticamente, ok? Bom, o subtotal ele não funciona para condições, tá? Então a gente não pode usar direto o subtotal porque ele não tem como fazer condições. A função agregar, ela não tem contagem condicional, tá? Ela não tem contagem e também não tem soma condicional para essas situações. Então não resolveria. Então o que a gente vai fazer é criar aqui uma coluna auxiliar, onde a gente vai usar a função subtotal, onde a gente vai fazer essa filtragem. Para você entender o que eu estou falando de subtotal, é o seguinte, eu vim aqui, ó, subtotal, abre parênteses, e aqui nós podemos, por exemplo, conte valores, tá? Então eu vou contar os valores. A função subtotal, ela permite então que seja feito uma contagem apenas das células visíveis. É justamente o que a gente precisa, mas, como eu disse, ela não permite condições. Vou vir aqui ref então, por exemplo, e vou vir aqui vou pegar essa coluna toda e vou dar um enter. Então tem 352 linhas. Quando eu venho e mudo ela aqui, pego somente do mês 2, agora tem 32 linhas, certo? Se eu tivesse aplicado um conte valores ali, deixa eu tirar o filtro aqui. Opa. Clica aqui e tira o filtro. Se eu tivesse colocado no conte valores, aqui diretamente, ele ia contar todas as células, inclusive as que não estivessem visíveis, tá bom? Então eu vou vir aqui novamente, vou pegar aqui, por exemplo, empresas roupas adultas. Você tem 88 aqui, e aqui nós temos 352 ainda, tá? Então o desafio é utilizarmos aqui o subtotal com condições, dado que aqui nós poderíamos usar um conte C, né? Mas ele só iria contar todas as células, independente se estão visíveis ou não, ok? Bom, como eu disse, então são duas soluções. A primeira solução a gente vai utilizar uma coluna auxiliar. Então, essa coluna auxiliar vai permitir então que a gente faça essa contagem dos subtotais, tá? Para isso nós vamos usar a função subtotal nela. Então vamos lá. Então você vai chamar ela como auxiliar, o nome dela. E aqui nós vamos aplicar a seguinte fórmula. Muito fácil. Igual subtotal. 3, que é a nossa opção de contar valores. Ponto e vírgula, qual é a referência? O nome da empresa. Só essa célula. Por quê? Ela vai retornar 1 se ela estiver visível e 0 se ela não estiver visível. Pronto, certo? Então, todas as células que não estiverem visíveis, ela vai ocultar. Não vai aparecer o 1, vai aparecer o 0, ok? Vim aqui, vou marcar alguns aqui, ó. Certo? Então agora, olha a soma 64, tá vendo? Então tem 64 aqui que a gente está somando, perfeito? Porque mesmo aquelas ocultas ali vão aparecer assim, tá bom? Se a gente tivesse uma soma aqui, você ia ver também que ia aparecer apenas 64. As que estão ocultas, ela vai aparecer como 0. Então eu ficaria ali na célula, por exemplo, nas linhas 15, que estava... 15 não. Nas células que estão ocultas aqui, ó, entre 21 e 30, está tudo como 0. 22 está como 0 aqui, a 23, 24 até a 29. Perfeito?
Sabendo disso, a gente pode utilizar simplesmente o Cont+C e fazer essas contagens que a gente precisa, ok? Vou tirar o filtro aqui, vou vir aqui também e vou aplicar o Slicer. Você vai clicar aqui em Inserir, Segmentação de dados, e aqui pode colocar o que você quiser. Colocar empresa, mês, ano, região, tá ok. Tá? Então ele criou esses filtros aqui pra gente, visuais, tá? Então quando a gente filtrar aqui, ele filtra ali automaticamente, ok? Deixa eu dar uma diminuída aqui e ajustar. Então, só para a gente encaixar e fazer os testes. Fica mais fácil, tá? Então quando eu filtro aqui, ele filtra ali embaixo automaticamente. Por exemplo, roupas infantis do mês 5 de 2015, tá? Então eu vim aqui, vou tirar os filtros. E agora eu vou fazer o subtotal aqui. Vou fazer as contagens com subtotal, utilizando essa coluna auxiliar. Então vamos fazer agora a contagem aqui de tudo que é roupa infantil, tudo que é roupa adulta, gestante. Para isso nós vamos usar a função Cont+Cs. Ponte.cs, abre parênteses, quando a coluna aqui de empresas, tá? Então aqui primeiro o intervalo de critérios, agora o critério. Ponto e vírgula for igual, tá? For igual a roupas infantis, tá bom? Para isso eu vou travar somente a coluna aqui. Então está perguntando, conte tudo quando for essa empresa roupas infantis. Agora, ponto e vírgula, eu vou fazer quando a auxiliar for igual a 1. Selecionei a coluna, ponto e vírgula, voltar lá para cima para você ver a fórmula, for igual a 1, tá? Fecho parênteses. Então tem duas condições aqui, ó. A primeira condição está verificando se a empresa é igual a roupas infantis e a segunda condição está verificando se a coluna auxiliar está igual a 1, ou seja, célula visível. Vou dar um Enter, 88, tá? Então agora se eu selecionar uma outra coluna, por exemplo, roupas infantis tá ali, gestantes, vai aparecer que não está selecionada. Perfeito? Ó, já está funcionando direitinho, né? Vou tirar aqui, vou somar somente desse mês, você vê que ele vai mudando de acordo com os filtros já. Ele já está funcionando. Perfeito? Então posso colar para todos aqui, vai funcionar perfeito para cada um deles, tudo ok. E agora a gente vai fazer também para a região. A região é a mesma coisa. A única diferença que a gente vai ter aqui na nossa função vai ser que nós temos que colocar mais uma condição que é a região. Região norte, sul, leste, oeste. Além da empresa e além da auxiliar, tá? Então se você tivesse várias condições, bastaria você adicionar como eu vou fazer agora. Conte.cs, quando a empresa ali, a tabela de empresa, ter vendas aqui, ter vendas empresa, for ponto e vírgula, e daí você seleciona a empresa novamente aqui em cima, trava somente a coluna, ponto e vírgula, quando for essa empresa, e agora a gente vai pegar então, quando for a região norte e quando for auxiliar. Ter vendas, aqui a gente pode selecionar a região, fecha aqui, ponto e vírgula, for igual à região norte. Aqui eu vou travar somente a linha, para que quando eu copie e cole aqui, ele fique tudo certinho, ok? Ponto e vírgula, Alt Enter novamente, e agora de novo, ter vendas, pode selecionar também, tá? Eu só estou digitando que fica mais fácil. Ter vendas, auxiliar, fecha parênteses, for igual a 1. Importante que aqui eu estou utilizando tabela, mas ele funciona também quando não for tabela, tá? Então aqui eu estou verificando qual é a empresa, aqui eu estou verificando qual é a região, e aqui eu estou verificando se a coluna auxiliar está igual a 1, ou seja, não está filtrado, não está oculto. Selecionei, colei para todos, tá? Então está tudo certinho, ó, tá pegando do local correto, verifica, né, se está tudo travado. E agora você vê que está tudo funcionando direitinho, ó. Vou selecionar só do mês 3 as vendas. Então você tem as vendas aqui, somente do mês 3, somente de 2015, somente de roupas femininas ou de gestantes, tá? Então a gente tem aqui a quantidade. As quantidades são iguais, mas se tivesse uma quantidade diferente, claro, obviamente, ele ia aparecer de forma diferente ali, tá? Todos os filtros que eu estou fazendo aqui são sendo aplicados diretamente aqui na nossa tabela, tá? Então, por exemplo, tudo que é da região leste, 2014, 2015 também, somente de gestantes. Então, todos os filtros estão sendo aplicados e agora a gente tem, então, uma contagem condicional com o subtotal, tá bom? Perfeito? Tudo de uma forma muito dinâmica. Ok. Nela nós utilizamos, então, uma coluna auxiliar. Mas digamos que você não tenha como fazer uma coluna auxiliar. Você pode fazer essa fórmula de outra maneira também, tá? Essa outra maneira é um pouco mais complicada, mas ela funciona perfeitamente e você evita de utilizar, então,
uma coluna auxiliar. E é legal, né? Você não utilizar a coluna auxiliar é sempre bom, te ajuda, né? Então vamos lá aprender como é que a gente pode fazer desse outro jeito aqui também, perfeito? Vamos clicar aqui em solução 2. Você vê que é o mesmo layout, não tem a coluna auxiliar, a gente não vai colocar. Para ela a gente vai utilizar então a função somar produto com C, com subtotal, com desloque e com lim. Então vai ficar uma fórmula um pouco grande aqui, mas você vai entender, eu vou colocar ela aqui e a gente vai entender passo a passo como ela funciona. Bom, a somar produto ela permite então que a gente faça somas de produtos. Como assim? Soma de multiplicação, tá? Soma de multiplicação. Multiplica essa matriz por essa matriz. Então, um conjunto de células multiplicar por outro, tá? Por exemplo, 1. E aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 70, tá? Então, por exemplo, igual somar produto, abre parênteses, e eu consigo aqui então selecionar a primeira matriz, tá? Fecha aqui, multiplicado, ou pode passar por um ponto e vírgula também, sem problema nenhum, aqui direto, tá? Fecha parênteses, fecha de novo, fecha parênteses ali, e fecha e abre e fecha aqui também. Então ele está multiplicando essa por essa. Quando eu mudo o valor aqui, automaticamente ele vai pegar e vai multiplicar esse valor por outro. Está fazendo 3 vezes 50, tá? É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Igual esse vezes esse. E você tem ali o mesmo valor, 400, tá vendo? Então é a multiplicação desses valores. E utilizando esse recurso de somar produto, a gente consegue então fazer com que ele verifique se as linhas estão ocultas, como eu vou mostrar agora em sequência, tá? Vamos lá. Então, somar produto. Abre parênteses. Tem muito recurso de matriz, como você vai aprender hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as condições que a gente tem. Então, na nossa condição inicial, eu só tenho a empresa. Então, eu tenho que colocar a empresa. O que eu vou colocar nele é uma matriz. Eu vou criar para ele uma matriz. Como assim? C, abre parênteses. E agora eu vou selecionar a coluna de roupas aqui, tá? For igual. E agora você perceba já que eu não estou utilizando ponto e vírgula. Eu estou utilizando o C, né? Obviamente o C ele é diferente, é um teste lógico. Então eu estou verificando se roupas é igual a 8, travando somente ela. Se ele for igual a 8, então retorna 1, tá? Só isso. Se for igual a 8, retorna 1. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto que a gente vai fazer é uma multiplicação. Nós vamos multiplicar isso aqui para a gente ter um retorno da nossa matriz. Assim ele já vai retornar alguma coisa, tá? Ele já vai retornar assim, ó, para a gente. Falso, 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 ou 1, quando ele acha aquela roupa infantil, tá bom? Então ele vai aparecer 1 ou 0, 1 ou falso, tá? Falso ou verdadeiro, 1 ou 0, tá? Então ele já está retornando uma matriz. Agora a gente vai multiplicar essa matriz. Vou dar uma multiplicação aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Já está vezes ali. E agora a gente vai utilizar um recurso menos menos. Esse recurso menos menos ele faz com que, independente do valor que retornar na nossa matriz, ele vai converter ele em 1 ou 0, verdadeiro ou falso, tá? Então, por isso que a gente vai usar esse recurso de menos menos. Então ele vai mudar para 1 ou 0, binário. Ele vai converter números que são números para 1 e os que não são números ele vai retornar para 0. Que for erro, que for qualquer coisa, outra coisa, ele vai retornar para 0, tá bom? Ou se for um número grande, ele vai retornar para 1 também. Então nós vamos botar aqui subtotal, que é a mesma função que a gente utilizou antes, abre parênteses, conte valores, tá? Conte valores. Já vai entender agora o que eu vou fazer. E agora está o pulo do gato aqui, o que vai fazer toda a diferença para a gente. Agora a gente vai usar um desloque, tá? O desloque vai fazer com que esse intervalo que a gente vai colocar agora seja convertido, então seja entendido pelo Excel como uma matriz. Então veja, desloque, porque o desloque ele retorna uma matriz de dados. Desloque, então eu vou selecionar a primeira célula que eu tenho aqui, A15, vou travá-la, ponto e vírgula, Alt Enter. Agora o que ele está perguntando? Quantas linhas é essa matriz? Então eu vou colocar aqui, quantas linhas é? Lim, e agora eu vou selecionar ter roupas, empresa, todas as linhas que eu tenho aqui, tá? Fecha parênteses, vou voltar lá para cima. Tá ali. Então, quantas linhas que é?
Então ele está perguntando quantas linhas eu tenho aqui. Está deslocando a 15, quantas linhas eu quero. Perfeito? Então lá de novo. Daí você vai passar aqui menos o número da linha 15 que eu tenho. Por quê? Porque ele está começando na linha 15. Eu quero que ele comece na linha 1, né? Então ele está deslocando a 15, quantas linhas? Menos a 15, porque ele tem 362, ele vai até 362 ali. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, menos lin, abre parênteses, a 15. Daí você vai selecionar a primeira linha do teu intervalo. Só isso. Fecha parênteses aqui, tá? Daí tem que passar um ponto e vírgula aqui pro call só para ficar vazio. Fecha parênteses ali do desloque. Fecha parênteses do vermelho ali, do subtotal, tá? Então o subtotal vai fazer uma soma da contagem de todas as células que eu tenho nesse intervalo que estão visíveis, tá? Esse desloque está retornando o intervalo de células aqui e o subtotal está verificando para cada uma dessas linhas se ela está visível, igual o que a gente fez na solução 1. Só que aqui ele está criando dinamicamente aquela coluna que a gente tinha ali, tá bom? E aqui em cima a gente tem simplesmente a multiplicação daquela condição se é roupa infantil, tá? Fecha parênteses de novo, dá um Enter. Então retornou 88. Vamos colocar um filtro aqui, vamos aplicar ela para todas aqui. Veja, não apliquei Ctrl Shift Enter, tá? Então ela vai funcionar, ela já entende aqui que é uma matricial, vai funcionar normalmente, tá? Também no online. Vou colocar aqui inserir segmentação de dados, vou botar a mesma coisa, empresa, mês, ano, região, tá? Vamos dar um OK aqui. Vamos dar uma apertada nesses slicers para não ficar tão grande aqui, tá? Então daí agora os filtros, eles já vão estar aparecendo, já vão estar funcionando para a gente, tá? E a gente já vai ter essa contagem funcionando. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, a gente já vai ver mais um pouquinho essa fórmula, porque é muito importante que você entenda ela também, tá bom? Aqui tem vários conceitos com relação a essas fórmulas, por isso que ela pode ser um pouco complicado no começo, tá? Vamos voltar para cá. Legal. Então vamos lá, selecionei roupas adultas, vai aparecer apenas roupas adultas. Roupas femininas, somente roupas femininas. Tá, joia, funcionando perfeito. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, a primeira ponta a gente já tinha anotado, né? A gente já tinha verificado roupas adultas. Então está verificando quem é roupa adulta, retorna 1, quem não é, retorna falso. ESC. E agora, vamos ver essa segunda parte. Então na segunda parte eu estou mandando o desloque do A15, roupas infantis, ali onde a gente tem, até essa aqui de baixo. Importante. Aqui não é importante qual é a coluna, pode ser a A, B, a C, a D, qualquer coluna, tá? Qualquer coluna. A única questão é que ele vai verificar se a linha está oculta ou não. Só isso, tá? Vou selecionar aqui então todo o intervalo de desloque. E você vai ver que ele está retornando o quê? Vai retornando todas as informações que eu tenho ali. Está retornando todos os valores, certo? Então ele está retornando uma matriz com todas as informações que eu tenho na coluna, nesses dados aqui. Se eu selecionar somente um mês, vamos ver aqui, ó, roupas adultas. Veja o que ele está retornando agora. Vamos selecionar de novo o nosso desloque. Aqui. Vou dar F9. E daí você nota que ele está retornando as mesmas informações ali, certo? As mesmas informações, porém, o subtotal ele vai verificar quem está sendo exibido ou não. Esse aqui, ele está aparecendo assim os valores para a gente, tá? Mas aqui, para o subtotal, ele está entendendo que são as referências de células, tá? São as células que ele está verificando, está retornando para o subtotal. E assim ele consegue ver se ela está visível ou não. Verifica pela propriedade se ela está visível ou não. E assim a gente tem então o retorno assim, ó. Vou dar F9 aqui novamente. Retornando 0 para quem não está visível e 1 para quem está visível, tá? E aqui o menos menos, só para mostrar para ti como ele fica. Caso fosse uma coluna que tivesse valor, né? Ali, ó, 0011, tá bom? Então só para garantir. Vou dar um Enter, até o menos menos, acho que se tirasse também eu não ia fazer diferença não, tá? Vou dar um Enter aqui. Então a gente tem aqui toda essa dinâmica. Dá um Enter aqui, ó. Não vai fazer diferença se você tirar o menos menos também aqui nessa situação, tá? Talvez em outras situações onde tivesse questão de valor, coluna de valor, daí poderia ter. Mas como a gente usou aqui o subtotal como contagem de valor, então não vai ter problema nenhum, tá? Então aqui a gente já tem, tá funcionando direitinho. E agora a gente vai fazer também para os demais. A gente vai fazer para norte e sul. E vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez no anterior. A única diferença que nós vamos ter aqui é que nós vamos ter mais um subtotal. Nós vamos ter mais uma condição.
Na primeira, a gente fez apenas uma condição para verificar se é roupas infantis. Agora a gente vai verificar se também é da região norte, tá? Então, para isso, você vai digitar assim, igual somar produto, abre parênteses, e agora a gente vai ter se, abre parênteses, roupas, a empresa for igual a roupas infantis, T, roupas, que é o nome da nossa tabela, abre aqui, empresa, fecha de novo, for igual a 8, roupas infantis, vou travar ela aqui, somente na coluna, ponto e vírgula, então eu quero que retorne 1, mas eu poderia colocar mais uma condição já direto, tá? Então, nesse caso, ele está verificando se roupas infantis, então, ele está falando se verdadeiro. O que a gente vai fazer se for verdadeiro é colocar mais uma condição. Alt Enter, então verifica se é isso aqui, e agora verifica esse aqui também, tá bom? Vou botar mais um aqui, um C, abre parênteses, e daí a gente pode colocar aqui, T roupas, abre de novo, região, for igual a C7, que é o que nós temos aqui em cima. Vou travar somente a linha, ok? For igual a C7, perfeito? Então, se for essa condição, verifica essa outra condição também. Se for, as duas forem iguais, forem ok, então coloca 1, retorna 1. Só isso. Fecha parênteses para esse C aqui, fecha parênteses para o outro C. E tudo que a gente tem agora é igual ao anterior, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, vezes, abre Alt Enter aqui, para ficar bonitinho organizado, né? Subtotal novamente, abre parênteses, então eu vou fazer uma contagem de valores, ponto e vírgula, desloque, e agora a gente vai fazer de novo, abre parênteses, a primeira célula que eu tenho do nosso intervalo com o valor aqui na nossa tabela, a 15, ponto e vírgula, agora a quantidade de linhas que eu tenho na nossa tabela, então eu vou deslocar quantas linhas, está perguntando aqui, ó, quantas linhas eu quero deslocar, então eu quero deslocar lim, retornando aqui, T roupas, daí eu vou selecionar T roupas empresa, T roupas, nome da nossa tabela, T roupas empresa, T roupas empresa, lembrando que não precisa ser uma tabela, tá? E aqui a gente vai colocar então, fecha parênteses, menos, e agora a gente vai selecionar o número da linha da primeira célula da tabela. Lim, abre parênteses, T roupas 15, tá? A 15 no caso. Fecha parênteses, e agora nós temos que passar aqui o calls, tem que ficar vazio, então eu passo aqui ponto e vírgula, fecha parênteses de novo para fechar o desloque, fecha parênteses de novo para fechar o subtotal, e fecha mais um parênteses que é para fechar o somar produto. Sempre falando que o último parênteses aqui vai ser o que tiver preto, então fica fácil para você saber que fechou todos os parênteses, tá bom? Dei um Enter ali, já apareceu 22, então tá ok. Deixa eu copiar e colar aqui para ver se deu tudo certo. Então ele está somando os locais certos, está verificando as condições certas. E agora vamos fazer uns testes. Então eu filtrei somente roupas femininas, somente do mês 3, somente do mês 2. Você vê que a soma está dando igual a 8 ali. Por exemplo, só da região norte, tá vendo? Então está retornando 2 ali, está retornando 2 aqui. Tá bom? Então, tudo certinho com relação à contagem. Perfeito? Eu não vou me alongar, mas tem outro vídeo onde nós tratamos também com relação às somas, tá? Então, com relação às somas, você consegue também, da mesma forma como a gente fez para contagem, você consegue fazer também para soma, tá? Então, tem outro vídeo muito interessante, eu vou colocar aqui também para você. Você pode assistir e caso seja a sua necessidade, somar com condicionamento subtotal com condições, então fazer uma soma com subtotal com condições, então você vai poder usar ela também, tá? Somar somente as visíveis com condições. Perfeito? Então é isso. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu duas formas de como você pode fazer então a contagem condicional somente das células visíveis, que é o que a gente tem com a função subtotal. Então você aprendeu vários conceitos ao longo dessa aula e já pode estar aplicando aqui. Mais uma vez, se quiser também saber da soma condicional, vou deixar o link aqui para você. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem Excel do básico ao VBA. São 4 cursos no momento de Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matriz dinâmicas, que ficou muito legal.
e lógica de programação em VBA. Então você vai ficar mesmo um profissional muito completo para o mercado de trabalho e você vai ter também acesso vitalício, tá? Tudo isso em 10 vezes sem juros, o link está aqui na descrição. Você pode adquirir hoje mesmo e começar hoje mesmo. Tudo online, pode ser no celular, no computador da empresa, no computador pessoal, aonde você tiver, você pode estudar, só fazer o seu login. Tudo com certificado, para cada um desses cursos você tem certificado e ainda tem bônus incríveis, como um super curso de PowerPoint, onde você se torna também profissional nessa área aí, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, deixe seu like se gostou e se inscreva no canal. Valeu, então é isso, muito obrigado e até o próximo.